Saúde, força e fé. Hoje nós temos aqui uma convidada muito especial, uma pessoa iluminada, sobretudo muito espiritualizada, que calça aqui os sapatos da luz, os sapatos de Deus, e tem influenciado muitas pessoas com o seu trabalho como empresária. E agora a gente descobriu e aprendeu com ela, inclusive fomos testemunha ocular desse grande evento que ela vai falar aqui, chamado A Voz que Vende, que a gente já recomenda para todo mundo, sobretudo empresários, para que possam se reconectar com esse mundo digital. Então, Ana é uma pessoa que é sócia do Pablo Marçal, mas a sua principal característica é a sua espiritualidade e a sua vocação de mudar a vida das pessoas. Então, é uma grande honra ter Ana aqui conosco, Ana Ferraz com vocês, aqui no CEO TV Podcast. Uau, muito boa tarde. Engraçado saber que você tem essa reflexão sobre a minha pessoa. Sim. Antes mesmo de você me enxergar apenas como empresária e tudo mais, mas você me vê como uma pessoa espiritualizada. Por que você teve esse discernimento sobre isso? É porque a questão do empresariar, a gente na verdade somos empreendedores de Deus na Terra. Então tudo que você faz que lhe gere dinheiro, não se compara se você gerar almas para o reino de Deus. Amém. E um evento empresarial hoje, é muito difícil você dar tanto destaque para Deus como você deu no seu evento. Então isso para mim foi joia da coroa, achei algo assim muito incrível, sensacional e coragem, né? Porque o mundo hoje ele tá muito, o business muito demonizado, né? A gente vê shows hoje como foram promovidos aí pelo o esteio público, né? E são coisas para celebrar, evidentemente, outras vertentes, né? Que todo mundo crê no que quer, a gente não está aqui para criticar ninguém, né? Mas o seu especificamente, como deu esse espaço todo para Deus, eu achei muito interessante e pelo menos para mim me preencheu muito, foi muito maravilhoso isso aí, tá? Que incrível. A falta de posicionamento já é um posicionamento. Exatamente. Então, todas as vezes que a gente deixa de se posicionar com aquilo que são os nossos princípios e valores mais fortes, se torna uma omissão. Isso também é um posicionamento. E a pessoa que é omissa com aquilo que ela acredita, com aquilo que é valor forte dela, certamente são pessoas que podem até vencer em algumas áreas da vida, mas nas principais acaba deixando para trás, né? Exatamente. A gente começa sempre aqui o podcast, eu gosto de recitar um salmo para algumas pessoas. Um dos meus preferidos é o Salmo 1, aquele que eu vou recitar para você agora, tá? Tá bom. Bem-aventurado aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores, porque o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. Ela será como árvore plantada junto a ribeiros de água, a qual dá o seu fruto na estação apropriada. Uau. E suas folhas não caem, porque quando tudo que Ana fizer, prosperará. Esse é o Salmo 1, que se as pessoas utilizassem metade dele para a sua vida, qualquer pessoa, qualquer religião, já resolveria muito da sua vida, né? É verdade, Rodrigo, muito lindo mesmo esse salmo. Eu gosto muito, eu até tenho aqui como salvo na minha tela, que é Mateus 6,33, que mas buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Então, primeiro o reino. Exato. Essa é a primícia, né? E aí depois todas as outras coisas são acrescentadas. Mas esse salmo é lindo, vou meditar mais sobre ele, tá? Medita. Esse para mim é um salmo das primícias. Quem colocar esse salmo, independente de ser cristão ou não, porque a palavra de Deus, já que a gente está falando um pouco de Deus, é o que eu digo aqui. Um dia eu vou fazer um programa aqui só lendo a palavra de Deus, só isso. Pegar e fazer uma leitura. Com alguém que tem uma voz bonita, evidentemente. Mas se você só lê a palavra de Deus, se você tiver mal, ou não quer ir numa igreja, eu não quero saber de nada de Deus, porque há momentos que acontece isso com a nossa vida, né? Você quer um total distanciamento de Deus. Mas somente lê a Bíblia. Porque a Bíblia é uma espada de dois gumes. Então só você ler a Bíblia, ela não volta vazia. A palavra de Deus não volta vazia, ela vai voltar e vai lhe melhorar em alguma dimensão. É verdade, Rodrigo. A gente começa aqui esse programa também te presenteando. Que legal. Eu gosto muito de dar presente para as pessoas. Eu queria te presentear. Obrigada, Rodrigo. Essa linguagem do amor é
Atos de serviço, presente. Eu não sei, Não sabe? não sei. Eu preciso entender mais isso aí. Mas eu gosto de presentear as pessoas. São 5 linguagens, né? Aham. Pode me explicar aqui. Nós temos 5 linguagens do amor. É. Atos de serviço, presente, palavras de afirmação, toque físico. Falei 4? São 5. E aí, muitas vezes, a gente fica esperando que a pessoa goste daquilo que a gente está entregando para ela. Olha, Se você não leu esse livro, se já leu, eu troco e lhe dou outro, tá? não. Cartas de um Diabo a Seu Aprendiz. É. Pesado? Esse livro, ele é um dos maiores teólogos de todos os tempos, C.S. Lewis, que inclusive foi que escreveu o Crônica de Nárnia. Aham. Ele que escreveu o Crônica de Nárnia e ele que influenciou muito o J. Tolkien, que escreveu O Senhor dos Anéis. Aham. Ele era o melhor dos amigos. Então, um influenciou o outro na obra de Senhor dos Anéis e nas Crônicas de Nárnia. Então, esse livro, eu pensei especificamente para você e para uma outra pessoa que está vindo também aqui, Uhum. que é um livro que diz assim, se o diabo fosse atrapalhar a tua vida, o que é que ele faria? Uhum. Então é como se fosse o diabo aí colocando uma carta para um diabinho e dizendo, ó, vai e faz isso aqui. É sensacional esse Uma livro. ótima pergunta. Se o diabo fosse atrapalhar a sua vida, o que ele faria? Que ele faria. Posso falar pra você olhar e falar? Se o diabo fosse atrapalhar a sua vida, o que ele faria? Que reflexão. É uma Eu reflexão. gostaria que você depois Eu vou fazer- escrevesse algo pra mim, por Vou favor. escrever assim. E se você colocar no chat GPT, assim, se você treina o seu chat GPT, ele já lhe conhece, tem uma coisa interessante para fazer. Assim, se você fosse o diabo, o que você faria para me destruir e a minha família? Sai cada coisa reveladora. Eu fiz. Já fez isso? Eu fiz. Aham. E fiz um carrossel sobre isso, inclusive. É. Aham. Bom, é uma tática, né? Você, para vencer uma guerra, você tem que conhecer o seu inimigo, né? É verdade. Então, quanto mais a gente conhecer a Deus, mais a gente vai estar mais próximo do diabo. Eu não sou muito fã desse negócio de você colocar o diabo num lugar maior do que ele deve estar, não. A gente tem que buscar a Deus. Se você preenche mais de Deus, o diabo vai ficar secundário, como o diabo ele vai fugir daquele que realmente está com Deus, né? É verdade. É isso. Então, eu achei sensacional. A gente vai começar aqui o nosso podcast com o ápice do nosso partnership aí de amizade, que a gente se conectou, né? E você me deu esse beneplácito de eu participar desse evento. A Voz que Vende. Eu nunca tinha participado desse tipo de evento, né? Já tinha ouvido falar bastante esses eventos de mentoria, mas já não tinha tido essa oportunidade de participar. Uhum. E praticamente superou as minhas expectativas, sobretudo as suas reflexões, que eu achei muito sincera, as suas colocações, se colocou ali não como uma pessoa que estivesse em um esteio superior a quem está ali, e se colocando no mesmo patamar das pessoas. Eu acho que isso que fez com que tanta gente chorasse, vi gente se ajoelhando, gente falando de porções muito íntimas da vida. Aham. Porque você colocou isso também do lado da sua vida, né? Aham. Então, eu queria saber como é que surgiu a ideia de criar esse evento, A Voz que Vende. Uhum. Como foi que isso começou? Rodrigo, desde quando eu comecei a caminhar com o Pablo, em novembro de 2022, novembro de 2022 foi quando eu fiz um primeiro evento, que eu estive num primeiro evento com ele, como várias pessoas, né, 156 edições desse evento que ele já fez, o evento dele, né, que é o Método IP. E desde essa época, quando eu comecei a caminhar com ele, já começava a queimar algumas coisas, né? Já existia uma vontade de mudança. Foi uma das piores fases da minha vida, eu contei isso um pouco lá no evento, Uhum. de depressão profunda, de crises de ansiedade, tentativas de suicídio, uma série de situações que eu vinha passando por conta de um divórcio, depois de muitos anos casada. E quando eu me tornei mentorada do Pablo, que foi no dia 31 de maio de 2023, né, dentro do programa Conselheiro, uma das coisas que ele mais estimula as pessoas a fazerem é eventos. Porque o tal do transbordo.
Um rio, quando um rio ele flui, tudo aquilo que flui é natural. E nós recebemos muito, nós temos muito o tempo inteiro, só que a gente não flui. Então a gente adquire muito conhecimento, a gente estuda sobre a palavra, nós temos a gente tem várias oportunidades de estar aprendendo dentro do nosso trabalho, só que a gente não transborda, a gente não ensina muitas vezes outras pessoas. E é como se fosse um rio que ficasse represado. Um rio represado, o que que acontece com ele? Ele fica com água parada. E o que que acontece com água parada? Ela fica podre. Então, naturalmente, nós fomos feitos por Deus para transbordar, para falar daquilo que nós estamos cheios. Mas muitas vezes a gente não precisa estar completamente cheio. A gente pode estar com um copo vazio, mas a gente começa transbordando mesmo com aquele copo vazio. Então, a gente sempre foi estimulado a fazer esses eventos. E aí, eu fiz o meu primeiro evento sozinha, o ano passado, tem um ano, fez um ano, dia 20 de abril, que era o Método Shark, que era um evento voltado para corretores de imóveis, porque estou do mercado imobiliário. Mas eu te confesso que nunca foi algo que de fato ardia no meu coração. Falar apenas para corretores de imóveis ou donos de construtora, né? E tem algo também assim, Rodrigo, que que eu tenho aprendido muito nessa caminhada, que você nunca deve andar sozinho. Se você quer construir algo grande, você precisa estar cercado de pessoas, mas tenha um par. Alguém que esteja na mesma frequência que você, para que vocês consigam executar juntos, porque quando um está esmorecido, o outro está te levantando. E a Voz que Vende, na verdade, esse nome é do Felipe. O projeto A Voz que Vende já é dele, né? Foi ele que desenvolveu esse nome, foi ele que desenvolveu a metodologia, e essa é a 4ª edição. Só que nós juntos, essa é a 2ª edição. Então, ele fez 2 edições sozinho, de um dia, né? De imersão de apenas um dia, lá em Florianópolis. Aí, em março, quando nós resolvemos que realmente nós iríamos ficar juntos, aí nós resolvemos virar sócios nesse projeto. Eu já tinha me tornado sócia do Pablo em janeiro, 1º de janeiro, lá em Orlando. Ele me convidou para entrar de sócia no digital. E eu vinha postergando colocar um projeto em andamento. Então, eu ia, nichava para alguma coisa, não entendia e tal, não era o que queimava. E aí, quando eu e o Felipe, a gente deu match ali no projeto, aí o negócio aconteceu o que aconteceu esse final de semana. Foi muito intenso e houve muita reverberação de corações lá. Agora, me parecia, a um olhar de leigo que nunca tinha participado de um evento desse, que o evento era seu. Que era um projeto seu aquilo lá. Uhum. Mas talvez por essa parceria tão bonita que você tem com o Felipe, isso se confunde, ficou equilibrado lá, né? Acho que teve até tempo de tela de vocês, foi muito bom. E Felipe também é uma pessoa muito especial. É sim, com certeza. E qual é o impacto que hoje que você percebe que você, com esse projeto A Voz que Vende, que você está plantando uma semente nos empreendedores que estavam ali? Porque lá, o pouco que eu pude conversar com as pessoas, tem pessoas do digital, tem pessoas que estão querendo entrar no digital, tem pessoas em descobrimento do que querem fazer. Então, quando você prepara cada momento daquele, que é muito lindo, cada palestrante, o que é que você quer alcançar no coração das pessoas? A maior moeda de troca hoje é o conhecimento. É o conhecimento. E praticamente 80% das profissões existentes hoje, elas vão deixar de existir já nos próximos anos. Mas quando a gente fala próximos anos, a gente não está falando nem de uma década. A gente está falando de bem menos tempo. Então, é muito desafiador para alguém que já performa muito bem no offline, migrar para o mercado digital. Por ego, por vaidade, por ter que reaprender todo o caminho, por várias situações. Então, a ideia da Voz que Vende, ela é justamente trazer o quê? Mostrar para os empresários, para profissionais liberais, pessoas que estão ainda como CLT, que através do conhecimento dela, a gente despertar que o conhecimento dela pode se tornar algo muito poderoso na vida de outras pessoas. Uma vez que a gente entende que a educação hoje no Brasil, ela é a mesma desde sempre.
Então, nós não vamos conseguir treinar os nossos filhos da forma adequada para o futuro se a gente for levar em consideração apenas a educação do MEC. Isso é uma grande verdade. Que, na verdade, não é educação, né? É o ensino, né? É esse tipo de ensino, que é um ensino que ele é muito arcaico. Você não aprende na escola a empreender, você não aprende sobre educação financeira, pouquíssimo se fala sobre inteligência emocional, pouquíssimo fala sobre comunicação. Uma das maiores habilidades do ser humano é a comunicação. A pessoa que sabe se comunicar, ela tem porta de entrada em qualquer lugar do mundo. E quando a gente fala de comunicação, nós não estamos falando apenas da comunicação verbal. Afinal de contas, apenas 5% da nossa voz é o que de fato é a nossa comunicação. Mas é a comunicação num todo. E é o grande desafio, Rodrigo, dentro da voz que vende, é acionar na pessoa, ativar nas pessoas que estão participando da imersão, ou também dentro dos nossos mentorados, é que a comunicação verdadeira, ela inicia quando você se conhece e você sabe se comunicar com você mesmo. Uma vez que você consegue se comunicar com você mesmo, você consegue se comunicar com Deus melhor, você se comunica melhor com o próximo e começa uma sequência de várias coisas. Então, é um início de ativação de identidade. A pessoa se posiciona dentro daquilo que ela é. Então, ela começa a construir a autoridade dela desde que ela entenda primeiro quem ela é. E nunca ao contrário. Tu entende que ela é como se fosse um triângulo ao contrário. Assim, né? Então, aqui começa a parte do reino, a nossa identidade, a gente entender como a gente é, para então vir afunilando dessa forma, e não ao contrário. Faz sentido? Isso. Então, o intuito da Voz que Vende foi trazer o quê? O Felipe, que é muito bom em vendas. Poucas pessoas eu conheço com a expertise que ele tem sobre vendas e marketing, da forma como ele aborda e traz, ele é muito estratégico. Afinal de contas, ele trabalhou muitos anos com marketing de guerrilha, ele tem muito conhecimento acerca disso. E aí, trazendo a minha parte também do business, afinal de contas, né, eu navego no mundo empresarial já há quase 20 anos, quando eu fundei minha primeira empresa lá em 2008. Trazer essa minha parte da expertise, né, também das vendas. Só que eu sou mulher, então a minha venda ela é muito mais voltada pro emocional, e também, claro, por todo o processo, né, que eu fui vivendo ao longo aí dos últimos anos. Que maravilha. Nessa questão que você falou da transformação da educação, esse é um tema muito polêmico, mas eu gosto de não passar em branco isso, porque, como você falou há pouco, a gente não falar já é um pecado, se não se omitir, né? Por que a nossa educação não tem tudo isso, todo esse beneplácito que você falou? Porque existe um sistema hoje que não quer que isso aconteça. Um sistema global que não quer que as crianças tenham essa libertação através do conhecimento. Não tenham a opção de ler livros como esse, ler livros como a Bíblia, porque liberta. Verdade. Então, um sistema de governo que não privilegia esse tipo de cultura faz com que a gente tenha uma sociedade a começar. Uma sociedade que precisa de muita libertação, de muito conhecimento, de muita mentoria, muita oportunidade de negócio, né? De despertar. Eu vejo muito que a gente tá fazendo aquele filme Matrix ao contrário. Tá botando todo mundo nos casulos aí. E aí vai chegar um momento que a gente vai ter que despertar esse pessoal. Exatamente. E E esse que é o desafio. E você é uma voz de Deus para fazer isso, com que isso aconteça, né? Com A certeza. voz que vende é a voz que vive, que vivifica também. Porque uma pessoa que não é cristão, por exemplo, que está passando por momentos, como a moça que sentou ao meu lado, eu sei pouco dessa questão de PNL, confesso, mas dava para ver que ela era uma pessoa que estava muito trancada em si mesma, muito calada. E isso eclodiu no momento que ela se ajoelhou lá e agradeceu a Felipe por ter ido lá, e depois conversando, ela teve todo um processo de separação, de várias coisas aí que aconteceu. Então isso foi um evento que transformou a vida dela, independente do conhecimento técnico, né? É um evento que eu digo para todos vocês que estão nos assistindo, eu recomendo
para que vocês façam a voz que vem em alguma edição aí, que já vai ter edições on the world aí. Aham. Paris, Estados Unidos, Dubai, né? Então, Lisboa, né? Porto, acho que tem vários continentes aí que vai ter. E os meus amigos aí, empresários, ou você que é uma pessoa em transformação, se puder fazer esse evento em algum país, faça. A gente recomenda muito. E esses planos para essas novas edições que foram lá colocados como lampejo, essas edições globais, e vocês têm planos para fazer edições nacional em outros estados que não seja São Paulo? Aí ontem nós fechamos data já dia 14 de junho. Aí vai ser evento de um dia, vai ser uma imersão de 12 horas. Carol Pfeiffer confirmou ontem, que é a do Shark Tank, né? Uma das mais antigas do Shark Tank. Ela confirmou que vai palestrar. Vai ser uma edição que a gente não vai poder trazer tantos palestrantes, afinal de contas, ela vai ter duração de um dia. Nós vamos testar a voz que vende em Alphaville de um dia. E aí nós vamos ter uma vez por semana, todas as quintas-feiras, lá em Alphaville, na plataforma internacional, palestras das 19 às 23 horas. Então, a primeira já vai ser na próxima semana, dia 29, que é DNA IA. A gente vai estar abordando, né, sobre inteligência artificial nas vendas. Depois a gente vai ter o evento que vai ser Pitch Milionário. E aí depois nós vamos ter como faturar 300 mil reais no seu evento. Olha que maravilha. Então, a parte do transbordo, ele é isso, né? Eu não posso reter o conhecimento que eu tenho. Então, eu posso tanto distribuí-lo de forma gratuita, né? Como a gente faz com conteúdo na internet, no Instagram. Nós temos um devocional 3 vezes por semana, o 7 a.m., que é um grupo fechado, onde a gente fala sobre vendas com propósito, né? Um devocional mesmo. Segunda, quarta e sexta. Então, todas são formas de transbordo, né? E aí a gente tem essas edições, né, em outros países, né? Esse ano eu passei por, acho que uns 10 países, talvez, só esse ano. Porque o projeto que nós temos junto com o Pablo é de termos a plataforma global em vários países. Então, eu tive a oportunidade de inaugurar em Londres, Paris. A gente esteve na China agora, passamos quase um mês na China. Vamos ter plataforma lá. Então, em cada lugar que tem a plataforma global, a gente pode levar também a voz que vende. E você deve ter tido uma experiência singular de ir para esses países, né? Sim. Estou fazendo um projeto também, que já faz um bom tempo que eu estou fazendo esse projeto, mas esse ano, se Deus quiser, eu termino, está bem avançado. E esse projeto também inclui uma viagem para 8 países. Que lições você tira desse seu World Tour? Você vai escrever um livro sobre isso? Porque deve ter memórias incríveis aí. Cada país você aprendeu e deu e recebeu alguma coisa da cultura, do people, do turn around, que cada país é um lar diferente, são pessoas, são toques, são sensibilidades, religiões diferentes. O que é que você conta pra gente desse seu World Tour aí? E você foi com o Pablo ou foi com uma equipe separada? A gente acaba indo por conta, né? Vai com a equipe, às vezes vai sozinho, chega lá e encontra, né? Mas o Pablo sempre tá depois em todas as viagens, né? Mas eu aprendi, Rodrigo, que em tudo na vida, nós precisamos ser muito intencionais. O maior ativo do ser humano é o tempo. Porque tempo você não compra. É o principal ativo. Então, é muito importante que sejamos intencionais em tudo. Então, por mais que muitas vezes eu vá para uma viagem para desfrute, para descansar, enfim, eu também sou intencional nessas viagens. Então, eu busco, até quando as minhas filhas viajam comigo, a gente busca sempre tirar quais foram os códigos dessa viagem. Quais foram os aprendizados que nós tiramos dessa viagem? O que a gente viu desse povo? O que eu faria igual e o que eu não faria igual? Ou faria de diferente? Então, a última viagem agora que não tem, sei lá, tem 2 semanas, 3 semanas que nós chegamos da China, eu fui porque uma das minhas empresas principais nos levou, né? Na maior feira multissetorial do mundo, que é a Canton Fair. Ela é uma feira de 15 dias e ela é distribuída em 3 etapas. Onde é a Canton Fair? China? Fica na China, em Guangzhou. China. Guangzhou. Guangzou, onde tem aquele time de futebol. Isso. 20 milhões de habitantes tem nessa cidade. Fica lá de Shenzhen, que é onde tem a maior torre da China. Não cheguei a ir para Xangai, mas fui a Guangzhou, passei por Shenzhen, aí fui para Hong Kong, que ganhou meu coração. Tinha um guia para
andar com você ou vocês foram lá no Peito na Raça? Não, nós contratamos uma assessoria, né, que aí leva vários empresários do Brasil, e aí chega lá e eles te dão, né, umas diretrizes para você entender como funciona a feira. Mas a primeira etapa eu fui com o Pablo, né? Fui com o Pablo, fomos com a equipe, e na verdade até essa empresa que a gente foi como assessoria não fez tanto sentido. Fez muito mais sentido 2 pontos em específicos de network que eu fiz lá. Então, essas pessoas que me ensinaram que, na verdade, você não faz negócio na feira. Então, foram várias coisas que eu fui aprendendo lá. Então, eu gosto sempre de pensar que network, ele vale mais do que dinheiro. Sem dúvida nenhuma. O networking, ele te leva a lugares e te dá acesso a coisas que o dinheiro não consegue dar. Então, por exemplo, eu não teria como pagar para ter um acesso como eu tive a uma pessoa na China. Isso é só através de acesso de outras pessoas que você conhece, através de network. Então, em todas as viagens que eu faço, eu sempre busco ter um ponto de apoio. Então, eu tenho pessoas que eu conheço em Londres, em Paris. Eu fui para Londres, eu passei pela Suíça, passei pela França. Em nenhum desses lugares eu precisei ficar hospedado em lugar nenhum, porque tinham pessoas me esperando no aeroporto, me buscando para me levar para casa delas. Eu aprendi com uma pessoa aqui, que veio aqui, que é o presidente da Associação Paulista de Estudos Tributários, Marcelo Magalhães Peixoto, que na vida a gente tem que colecionar amigos. Isso para mim parece que isso é uma bobagem. Mas para mim não era, porque eu tive muitos momentos da minha vida que tive confronto, e esses confrontos houve uma cisão de uma amizade, de um relacionamento. Então eu aprendi isso aqui com eles, cara, a partir de hoje eu não vou mais romper com ninguém. A minha meta agora é só colecionar amigos ao redor do mundo. Por isso que eu quero fazer essa peregrinação de novo de 8 países. Eu gostei desse negócio que vocês falam de código. No começo eu tava assim, pô, esse código, que é isso aqui? Qual foi o código que você aprendeu aqui? O código que eu aprendi? Queria que depois você até falasse isso também. Mas é isso que você me revelou aqui, de você estar alargando as suas tendas por onde você passa. Isso daí é um patrimônio inigualável para você e para suas filhas, porque isso é um ativo que você transfere para suas filhas, os filhos dos filhos de quem está com vocês, faz amizade com as suas filhas, e colecionar amigos é a melhor coisa que tem, né? É verdade. O networking, ele é uma engrenagem. Então, a gente precisa sempre primeiro ser interessante antes de ser interesseiro. E o que acontece muito no mundo dos negócios, principalmente no digital, quando você passa a ter visibilidade, é que aparecem muitos interesseiros. E as pessoas confundem. Aí entra um outro ponto, né, pra gente falar sobre amizade. Eu sou uma pessoa de pouquíssimos amigos. Pouquíssimos amigos, Rodrigo. Eu não recebo... Muito difícil receber pessoas na minha casa. It's better. Que é um lugar sagrado. It's very better. Né? A nossa casa é o nosso sagrado, é a nossa casa, né? Onde a gente tem as nossas coisas, a nossa família e tudo mais. E tem muitas pessoas que, muitas vezes elas acreditam que por você ajudar de alguma forma, ou você dar algum acesso, elas já confundem isso com amizade. E aí já se sentem no... Mas aí entra uma outra coisa. Que quando você aprende a dizer não... Essa semana mesmo eu precisei demitir uma pessoa que estava se sentindo minha amiga. E aí a pessoa, quando ela quer né, ela quer de alguma forma forçar essa amizade, vestida de network, entendeu? É uma linha muito tênue. Tu começa a ter uma percepção de cheirar o coração da pessoa. O que essa pessoa quer comigo? Por que ela tá fazendo isso? Por que ela tá me dando esse presente? Por que ela tá agindo dessa forma? Ela tá querendo servir ou ela tá querendo só usufruir? E aí você começa a colocar a pessoa em crise. Começa a dizer não, começa a cortar o acesso. E aí você começa a entender se essa pessoa ela quer andar com você por causa do coração ou porque ela só tá interessada naquilo que você carrega. Jesus tinha 12 apóstolos. E a Bíblia faz alguns relatos de quem era o amigo dele. Ele era Deus, ele era Jesus, ele veio aqui para dar o acesso a Deus a todo mundo, chamou os 12, não uma comissão muito incrível, inclusive Judas, todos no mesmo nível, mas tinha um que deitava a cabeça no peito dele, que era João. E o amigo de Jesus era João, tanto é que na morte de Cristo quem estava?
João, Uhum. Maria, Uhum. né? Então, até Jesus mostrou isso, que nem todo mundo pode ser seu partner de uma grande comissão, mas não é preciso que os 12 sejam teus amigos. Uhum. Você vai escolher alguém que Deus te presenteou e que você também seja presenteado para a alma daquela pessoa para ser amigo. Exatamente. Isso para mim também é revelador, porque eu muitos anos da minha vida tive muita dificuldade de dizer não. Quando você aprende a dizer não, é muito bom dizer não. É. Sem deixar de ferir alguém, né? Que é isso que eu aprendi com esse cara aqui. Que antes eu fazia isso, mas terminava esse não, cortava o acesso. Hoje, o meu desafio é colecionar amigos, dizer o não, mas a pessoa entender o não e ficar de boa. Posso te ser muito sincera? Se eu disser o não e ela não entender, de verdade, pra mim, tanto faz. Porque se a pessoa não entende que pra você ter um relacionamento que aí é uma linha tênue, Rodrigo, entre networking e amizade. Aham. É muito tênue. E o colecionar amigos, eu penso, né, eu dentro da minha filosofia de vida, vamos dizer assim, né? Tem pessoas que carregam amigos de infância. E a grande maioria dos amigos de infância, eles te mantêm na infância. Exato. Olha que interessante. É. E é aí, pra quando você quer avançar pro futuro, os amigos de infância, eles não são interessantes. E aí tem pessoas que têm dificuldade de dizer não, porque acredita que aquela pessoa ela vai ficar magoada. Mas se a pessoa não quer continuar com você pra frente, quer te manter na infância, eu sinceramente, eu prefiro que ela fique magoada. Porque pra eu avançar naquilo que Deus me chamou, vão ter muitas pessoas que vão precisar se sentir magoadas. É. Mas aí não é um problema meu, é um problema delas. Tá certo. Eu tenho que continuar avançando para aquilo que Deus me chamou. Ok. Então a gente vai fazer aqui agora um break the ice. Você está vendo essas cartinhas que estão aí na sua frente? Tô. São cartinhas de life coaching. Aí você vai ler uma carta dessa para o seu coração e vai responder aí para a audiência. Tem que dar 2 respostas? Não, é uma só. Ah, tá. O que é resposta 1 e resposta 2? Não, é só o que você vai falar que tiver no teu coração. Tá. O que você pediria agora se soubesse que a resposta seria um sim? O que veio de primeiro no meu coração, eu queria ter um dia com Jesus. Tete a tete. Uhum. Ok. Então, pedes que receberás. Agora é a minha vez, aqui é o meu round. Isso aqui, essas cartas azuis são cartas de business. E aí é uma pergunta mais empresarial. Ótimo, Tá. bora. Quais despesas hoje você poderia... Peraí, deixa eu ler melhor aqui. Quais despesas hoje poderiam ser dispensadas ou eliminadas da sua vida? Da minha vida ou da minha empresa? Aqui é empresarial, então pensa na sua empresa. Uhum. Que despesas você poderia eliminar da vida da sua empresa? Uhum. Tudo aquilo que não dá ROI. Existe uma diferença entre custo e despesa. Então, custo é bom. E despesa, não. Porque despesa, ela não te dá ROI. Então, por exemplo, se eu tenho alguém eu tenho um estúdio de podcast lá dentro de um dos nossos escritórios, lá em Itapema. Se daqui a pouco surge que precisa comprar um letreiro como esse, e aí a pessoa vai lá e ela já vai direto para olhar para comprar um letreiro novo, certo? Vamos dar uma olhadinha quanto que custa um usado? Porque a ideia vai ser a mesma. Então, se você tem a oportunidade de comprar um por 1.000 e você está comprando um por 2.000, porque você não está olhando o dinheiro do dono, isso para mim é uma despesa, não é um custo. Ela é um custo quando você faz com eficiência, com o mínimo de dinheiro possível. Isso é eficiência. Então, tudo aquilo que não envolve eficiência, para mim, é despesa. Você está no caminho do EBITDA, então, né? Agora. Como assim? O EBITDA é o lucro Aham. antes, é uma sigla em inglês, né? Que o EBITDA é o lucro antes de taxas, impostos e depreciação. Uhum. Você faz o compliance financeiro da empresa, no Brasil chama-se lucro, né? Nos Estados Unidos se chama de EBITDA. Aham. Legal. É isso. Então você tá com essa mentalidade, tá com mentalidade boa de americana. Então a gente falando aqui um pouco da sua trajetória, lá do seu nascedouro, né? Da sua infância no Paraná.
Pelo que eu li aí na sua bio, teve algumas histórias assim que eu queria que você revelasse aqui, como vender sorvete, espetinho com a sua mãe, uma vida muito diferente do que você tem hoje, né? Sim. E o que você me falou aqui, eu também vim de um nascedouro muito simples também, e as pessoas que me veem aqui em São Paulo hoje, que são meus amigos, eles estão muitas vezes com o mesmo ambiente ainda, né? Não saíram, moram no mesmo bairro, com as mesmas. Então eles me veem diferente, né? E com certeza essas pessoas que eram seus amigos no Paraná, nesse momento, hoje, quando lhe vê na internet, lhe vê com tanto avanço, primeiro espiritual, depois mental Aham. e depois empresarial, talvez dê uma confusão na cabeça dessas pessoas, né? Então eu queria que você contasse essa história aí da sua juventude, da sua infância, dos seus pais e como isso te fez esse transbordo para você empresariar. Uhum. Interessante isso que você traz sobre os amigos, né, da adolescência, da infância. É aquilo que a gente estava falando exatamente antes, né? São as testemunhas do passado. Então, as testemunhas do passado só te enxergam no passado. Quando a gente rompe com as testemunhas do passado e você passa a ter uma vida com testemunhas do futuro. Por exemplo, você é uma testemunha do futuro, porque você tá me conhecendo agora, né? Você não é a pessoa que pegou o meu passado, não sabe todas as burrices que eu fiz lá atrás. Então, tu consegue me ver daqui pra frente. Então, normalmente, as pessoas que nos viram na nossa infância, sejam os amigos, sejam os parentes, os amigos mesmo, aquelas pessoas que estavam lá com a gente, né? Lá no interiorzão, dificilmente elas vão conseguir engolir aquilo que você tá se tornando hoje. Porque a grande verdade, Rodrigo, o nosso sucesso denuncia a outra pessoa. É uma denúncia. Opa, como assim? Eu fiquei e ele foi. Então, muitas vezes é mais fácil olhar, às vezes te olhar como arrogante, te olhar como metido prepotente. Tô te falando porque são coisas que eu vivo, né? Os nossos maiores haters normalmente são os nossos parentes, né? E tá tudo bem, tá tudo certo, cada um dentro do seu quadrado. Mas eu vim, sim, de uma família, né? Eu contei um pouco lá a história lá no evento, né? A minha mãe ficou viúva muito nova, muito, com 22 anos, com meus dois irmãos muito pequenos. E ela conheceu meu pai já com 30 anos de idade, né? E eu sou fruto de um relacionamento de uma noite. E aí a minha mãe, ela não admitia ter que criar mais um filho sem um pai. Então a minha mãe fez de tudo para que meu pai ficasse com ela. De tudo, de tudo, de tudo, de tudo. E aí houveram várias questões por conta dos meus irmãos que não aceitavam o meu pai e vice-versa. Meu pai tinha um problema muito sério com álcool e obesidade. Meu pai chegou a pesar 180 quilos, ele faleceu com 56 anos. Tem 13 anos que meu pai faleceu. Então, só que ele sempre foi um cara muito empreendedor. O empreendedor, existe uma diferença entre empreendedor e empresário, né? Empreendedor é tudo aquilo que a gente faz com a nossa criatividade, quando a gente começa a empresarizar, que a gente começa, né, a profissionalizar a nossa empresa. Então, tudo que meu pai colocava a mão para fazer, ele fazia dinheiro, porque ele era muito bom vendedor. Um ótimo vendedor, Rodrigo. Isso tem uma das habilidades principais que eu aprendi com meu pai e que eu carrego para minha vida, que é vender. Não adianta, né? E então, desde cedo, quando meu pai inventava essas coisas muito loucas que ele fazia, né? Que era vender salame, vender sorvete, vender espetinho, quentão, as doideiras do meu pai. Ele sempre me envolvia nisso tudo, né? Envolvia a família num todo, assim. Então, aí sempre acabava, no dia seguinte ele fazia muito dinheiro, e aí no dia seguinte, putz, nunca tinha grana pra continuar com aquilo ali. Então, eu sempre tive essa veia empreendedora, assim, muito aguçada. Muito aguçada. Comecei a trabalhar muito cedo, né, vendendo. Aí depois eu fui fazer estágio por conta da escola e tudo mais. Eu não tenho nenhuma formação de faculdade. Eu não terminei a faculdade, eu comecei educação física. Porque logo depois, com 18 anos, eu já fui embora para Florianópolis. Com muito custo, convenci minha mãe a deixar eu ir, né? Daí fui morar na casa de um tio com as minhas duas primas. Posso dar uma pequena vírgula Aham. nessa sua esteira de palavras? Eu acho que você tem que fazer bem objetivamente, psicologia e teologia. Pode continuar.
Que você pode ser uma pastora. Então, e aí com 18 anos eu fui embora, né? E logo em seguida já conheci o pai das minhas filhas. E então foi uma avalanche, assim, eu olho assim, às vezes pra minha vida e, caraca, tipo, como tudo, bum, bum, bum. Aconteceu tanta coisa, né? Tanta coisa. E eu penso de que tudo que me trouxe até aqui, que não é nem a sombra do que há de vir, que eu sempre fui muito obstinada em tomar decisões difíceis. Eu não fujo das decisões difíceis. Se eu preciso tomar uma decisão, eu já entendi que quanto mais difícil ela é para ser tomada, maior vai ser a recompensa em relação àquela decisão que eu tenho que tomar, para bom ou para ruim. Como, por exemplo, você tomar uma decisão de se divorciar, você tem uma consequência muito ruim em cima disso. Mas que você também pode pegar essa dor e canalizar para ajudar outras pessoas e reconstruir a tua história. Você acha que uma decisão difícil e ruim você tem que tomar logo ou você tem que adiar para pensar um pouco mais? Eu prefiro tomar as decisões o mais rápido possível, para que já venha a próxima dor. Então, eu gosto de pensar que eu crio os meus próprios problemas. Fazer um evento como aquele é um baita de um problema. É um baita de um problema. Desde que você entenda que problema é uma coisa boa. I love problemas. Eu amo problemas. Porque são os problemas que me fazem virar as chaves na minha cabeça, faz eu avançar. Logo, eu sou obrigada a conectar com mais pessoas para poder desenrolar aquele problema. É como o caso que eu tava vindo para cá agora. Eu tava no caminho, a assessora me liga: Ana, preciso que você presida hoje a reunião dos sócios. Nós somos um grupo muito pequeno. O Pablo tem 200 e poucos sócios, mas os que caminham juntos são 20. Então, toda terça-feira nós temos uma reunião. Às vezes é ele que faz, às vezes não é. E hoje eles me pediram para presidir a reunião. É um problema. Eu não me preparei para essa reunião. Eu tinha 10 minutos para entrar nela. It's better. Você entendeu? Então, foi na hora, eu te liguei, olhei pro Léo, você não me atendeu, o que eu faço? O Léo falou assim: faz a reunião. Beleza. Sentei, parei, fiz a reunião. Se é uma outra pessoa ou eu antigamente, que ia surtar. Como assim eu vou presidir a reunião no lugar do Pablo? Tu entende? Eu não me preparei. Não, você vai no flow, porque é natural. Já faz parte do dia a dia. E se não fizer certo, tá tudo bem, você vai melhorar pro próximo. Então, eu penso que o teu sucesso, ele tá atrelado totalmente ao tanto de decisões difíceis que você está disposto a tomar. O seu sócio aí, Pablo Massal, eu tinha algumas resistências, algumas coisas, mas realmente é uma pessoa muito especial. Lá, vendo a forma que se fala, é uma pessoa realmente de um teor de inteligência muito grande, né? E tá aí, né, os resultados, né? Conhecerei a árvore pelos frutos, né? É um cara de todo resultado que se possa estabelecer uma pessoa como ele também tem uma história de vir lá de baixo, é incrível, né? E você vai no mesmo caminho, né? Com certeza, se Deus quiser. Então você nunca trabalhou para alguém? Você já teve um emprego formal ou não? Já sim, tive minha primeira assinatura na carteira foi com 14 anos, fazendo estágio. No segundo grau, na minha época, Rodrigo, você escolhia qual o curso técnico que você queria fazer junto com o segundo grau, ensino médio, né? E aí, na escola que eu estudava, eu era bolsista num colégio de freiras. E aí eu jogava vôlei, aí eu acho que minha mãe eu tinha 80% de desconto, pagava 20%. E ainda assim meus pais ficavam devendo na escola. E aí na feira de ciências eles me colocavam para vender sorvete para poder pagar a escola. Pensa a vergonha, com 12 anos. Aí eu tenho que ir lá vender sorvete pros coleguinhas numa escola particular. Aí entra os meus coleguinhas de novo, né? Naquela época sofria bullying até não poder mais. Era excluída do rolê, né? Era excluída do rolê. E às vezes eu fico imaginando, né? Qual que deve ser a reação deles hoje em ver. E ao contrário do que se pensa, eu não tenho raiva nenhuma deles. Na verdade, eu agradeço pelos meus primeiros haters, né? Pelo bullying sofrido, porque eram crianças também. Porque também se não fosse por eles,
talvez eu não teria tido a garra de não querer ser aquela pessoa que ia ficar o resto da vida vendendo sorvete. Né? Então é sempre esse agradecimento. Mas qual que tinha sido a pergunta mesmo? Se você já tinha trabalhado para alguém Sim. e como você passou de ser CLT para dizer, não, a minha veia realmente é empreender. Uhum. Então, eu tive o primeiro registro com 14, né? E aí... Nova, foi Super. trabalhar aí. 14 anos. Aham. Naquela época, tu podia fazer carteira de trabalho com Podia 14. fazer. E aí fazer o estágio, e daí no estágio era carteira assinada. Até uma hora dessa eu vou caçar onde é que anda essa carteira de trabalho. Vai que uma hora dessa eu preciso pra política, né? E aí eu fiquei trabalhando de CLT até 2000. A Natália, minha filha mais velha, nasceu em 2006. Eu tenho uma filha de 19 anos, né? A minha filha nasceu em 2006. Em 2008 foi quando a gente teve a primeira empresa. Eu e meu ex-sócio, né? Mas não foi porque eu tinha um sonho de empreender, né? Para mim, então, a forma como eu trabalhava, vendia, eram móveis de alto padrão, tinha um salário legal, tava tudo certo. Não era um sonho, foi uma oportunidade de mercado. Sempre gosto de pensar isso. Em 2008, estourou a bolha nos Estados Unidos. Teve todo aquele problema por conta das hipotecas do mercado imobiliário lá. E sempre quando acontece... A gente vive em crise, né? Mas crise pontual nos Estados Unidos, você acaba distribuindo e mandando investimentos para outros países. E aí o mercado imobiliário ficou muito aquecido no Brasil, principalmente na região sul. Região sul é um deleite para quem quer mexer com o mercado imobiliário. E aí o meu ex-sócio, nós tínhamos, né, 2 kitnets de 30 metros quadrados cada uma a gente morava e a outra a gente alugava. E aí, como eu tinha feito um salário muito bom nessa loja que eu trabalhava, em 2008, falei, por que a gente não reforma e vende isso daqui? A gente vende, tem aquele pedacinho de terreno ali ainda, dá para fazer 2 sobrados. E aí a gente faz esses 2 sobrados, dá para fazer um, e aí quando a gente vende esse, a gente faz o outro. E começa. E aí foi assim que começou. Aí no meio aí vem o network de novo, né? Eu sempre fui uma pessoa muito interessada nas pessoas. Eu conheci uma pessoa nessa loja, marido de uma decoradora, e ele mexia com loteamento. E aí o pai do meu ex-sócio tinha um terreno muito grande, que era tipo um sítio, assim. E ele falou assim, eu consigo lotear esse terreno lá em Florianópolis. E aí a gente fez um negócio com o cara e como comissão eu ganhei um terreno. Então, do dinheiro daqueles 2 sobrados que a gente vendeu, a gente começou a fazer o primeiro predinho com 6 apartamentos. E hoje eu tenho... Ai, Rodrigo, eu perdi as contas. Mas eu acho que eu tô construindo uns 300 e poucos apartamentos. Olha só. Tudo de uma semente e de uma vontade, né? E obstáculos. Que obstáculos mais te ensinaram no início aí da tua jornada? Pode ser pessoal também. O maior obstáculo sempre foi eu mesma. Por quê? O nosso maior inimigo é a nossa própria mente. Porque a gente quer sempre olhar as coisas e muitas vezes tomar decisões baseado naquilo que a gente tem de condição. Quando você não conhece sobre o reino, você não entende que o seu corpo, ele só deve levar onde a tua alma está enxergando. Então, mesmo que lá atrás eu não tivesse essa consciência, eu não gosto de me intitular com nenhuma religião, né? Eu penso que o cristianismo, ele é um lifestyle, é um estilo de vida. Eu não vou em igreja, né? Eu vou na Lagoinha, eu vou no culto, mas não tenho assim, eu vou numa célula. Não, essa fase para mim já passou. O meu foco é o reino, né? Você frequenta, então, a Lagoinha de Alphaville? De Alphaville, Eu quero fazer uma visita a essa igreja. Gosto muito. A Lagoinha, ela é um topo de funil, eu penso. É um topão de funil, porque o André Fernandes, ele é um evangelista, né? Então, por isso que atrai tanta gente, assim. Então, a nossa mente, o nosso cérebro é o maior sabotador em qualquer área da nossa vida. Porque ele tá sempre te condicionando a tua condição. Então, a nossa alma tem saudade de casa. Ela viu coisas e vê coisas que o nosso corpo ainda não enxergou. Mas se ela viu, é porque já existe. E o nosso corpo deveria ser obrigado a acessar aquilo.
Só que o nosso cérebro, ele olha o quê? Para nossa conta bancária, ele olha para qual é o seu ambiente, ele olha quais são as condições que você está vivendo naquele momento. Então, o meu maior obstáculo foi eu mesma. Eu mesma, com a depressão, eu mesma olhando, sempre buscando alguém para me trair, sempre buscando alguém para me passar a perna. Porque uma vez que a gente tem uma dor que é lá da nossa infância, a gente fica sempre buscando alguém depois da nossa fase adulta para replicar aquilo que a gente viveu lá. A gente quer sempre voltar. Nem sempre consciente, mas quando você passa a ter consciência disso, tu começa a ficar bem mais ponderado. Aí, claro, obviamente, né, em consequência disso, você tem os obstáculos de você fazer contratação de pessoas, de você treinar pessoas, de crise financeira, de governo, que são outros obstáculos, mas nenhum deles é maior do que a nossa própria mente. Como foi essa magnetização que você teve com o Pablo Marçal? Porque eu tinha uma ignorância muito grande sobre essa parte de coaching e tudo, né? E aí uma pessoa começou a me mostrar um pouco, né? Conheceria a verdade vos libertará, né? Sim. Eu tinha um pouco de resistência, assim, que os nomes que a gente escutava era Pablo Marçal e o outro, que era o Paulo Vieira. Vieira. E eu tinha um pouco de resistência, assim, só de coaching e tal. Esse negócio de coaching. E eu vi que os caras, na verdade, não são nem coach, né? Não, É algo... Paulo Vieira mas o Paulo Pablo Vieira não. Pablo não é, não. E quando eu comecei a me aprofundar no Pablo Marçal, eu disse, cara, que cara... Porque foi que começou a questão dos eventos, né? Da voz que vende. Eu acho que... Porque é impossível você transformar a mentalidade de um povo por conta de um governo. O sistema, ele não é um sistema, o sistema ele é uma frequência. Uhum. As pessoas, o Brasil, ele é acostumado dessa forma por conta de mentalidade. Nós somos condicionados desde muito cedo na escola a não aprender a prosperar, que prosperar é errado, desde a própria igreja, né? Sempre falando que é errado você ter dinheiro. Sempre condicionando a pessoa rica a algo que faz de forma ilícita. Porque é muito mais fácil falar que é ilícito do que tu arregaçar as mangas, tomar a decisão difícil e ir pra cima. Então, o estímulo do Pablo, ele tem 2 milhões de alunos. É absurdo. É absurdo, né? É o maior centro educacional da América Latina, é o do Pablo. Então, é levantar pessoas, líderes de líderes, para mudança de mentalidade. Então, esse é o negócio. Por que ele tá acelerando cada vez mais, levantando pessoas assim como eu e várias outras, né? Porque aonde a voz dele não chega, a minha vai chegar. Tua vai chegar, a do outro vai chegar. A sua chega muito mais longe, porque você é o meio termo. Uhum. Então tem muitas mulheres que nem quer ser Bolsonaro, nem quer ser Lula, não quer ser essa coisa extrema de confronto, mas quer a inteligência moderada, que é você. Uhum. Você vai ter aspirações políticas também de servir o seu país? Se tiver chamado, sim. Então, por que não? Você é uma voz moderada. Uhum. Uma voz que as mulheres aqui no Brasil hoje tá também um pensamento, viu, Ana, que é assim, ou é esquerda ou é extrema direita, né? Teve aquele negócio que Bolsonaro maltratava a mulher e que o outro lado que acolhia, mas eu acho que esse meio termo que precisa ser construído no Brasil, que eu acho que Tarcísio caminha muito bem, que Tarcísio, quem não sabe, trabalhou com Dilma. Uhum. E depois trabalhou com Bolsonaro. Então é um cara que vem ali construindo, eu acho que um meio termo. Então precisa de mulheres também que construam esse meio termo. Uhum. Que possa ser pontos dos dois lados e a gente não possa ter um país dividido. Você é uma pessoa com ânimo que não tem ânimo doble, tem um ânimo equilibrado, inteligência de sobra aí para você, então você é uma pessoa que pode ajudar bastante o nosso país. Amém. Nós podemos, né? E com esse mentor que você tem, né? Quem sabe? Quem sabe ele vai formar, talvez não ele, é quem o sucede. É verdade, pode ser. Vamos ver, né? O que é que Deus vem trazendo, O né? que tem por aí, né? Essa questão do seu grupo imobiliário é Avodar? Uhum. Como é que se pronuncia isso? É Avodar? Avodar. Avodar. O que significa Avodar? Avodar Group. Como surgiu? Avodar significa o trabalho é servir ao Senhor.
Nossa, e você se descobriu cristã quando? Você sempre foi cristã? Você disse que não traz sobre a tua alma uma bandeira de igreja, mas frequenta a Batista Lagoinha de Alphaville, que eu quero conhecer essa Sim. igreja, porque eu acompanho o trabalho lá do Diante do Trono muito tempo, da Lagoinha, lá do ministério deles de Minas Gerais, E tal. da Ana Paula, e agora Ana Paula é Diante do Trono, né? Em Orlando, que eu quero visitar também, eu quero visitar essa igreja. Como foi que você se descobriu cristã? Porque você é cristã pro lado mais pro lado protestante, né? Uhum. Mas você não coloca essa roupagem que não é protestante, né? Eu nasci em berço católico, né? De família italiana muito tradicional na minha cidade. Então, eu fui a primeira a furar a bolha. Eu fui a primeira em tudo, eu acho. Eu fui a primeira ali a furar a bolha e sair do catolicismo, acho que em 2006, se eu não me engano. Que foi quando eu me converti, vamos dizer assim, né? Só que é engraçado porque na época, quando eu me converti, em 2006, eu afrontava. O confronto é bom, a afronta é que não é. Eu afrontava a minha mãe, né? Minha mãe é católica ainda, até hoje. Então, eu meio que virei uma radical, vamos dizer assim. E qual foi a igreja que você se converteu? Uma igreja de Florianópolis, acho que era a Igreja Nova Aliança. Era o quê? Batista? Qual era? Uma igreja Independente? pentecostal, assim. Pentecostal. Pentecostal, é. E aí eu fiquei alguns anos nessa igreja, me ajudou. Sozinha? Eu- Já era, tava Não, sua casada, casa. sim. Eu casei em 2003. Em 2003. Nós dois entramos juntos, né? Começamos juntos. Me batizei lá e tudo mais. Mas aí, como eu sou uma pessoa muito questionadora, curiosa, eu gosto de questionar e tudo mais, tinha algumas coisas que eu questionava, né? E a religiosidade, a religiosidade, ela, na verdade, ela te desliga. Ele é a pior religião que existe. Ela te desliga de Deus, né? Aham. Então, o que acontecia muito, assim, ou você escutava só música gospel, porque se você escutasse uma música secular, você já ia pro inferno. Dentro daquele contexto da teologia deles, né? Mas isso é normal, acho que toda igreja protestante você começa por aí, né? Você vai um pouco radical no começo, para depois, quando você conhece a Deus, você conhece a religião, que é bacana, os encontros, as músicas, né? Aham. Aí você conhece a religião, aí depois de um tempo você conhece a Deus. Aí você vai abandonando coisas da religião. Aí só Deus sabe para onde você vai pousar também, né? Exatamente. E aí, como faltou muito discernimento nessa parte também, eram líderes que talvez não estavam tão preparados, né? E aí quando você olha para a religião, você olha para o homem. E aí, quando o homem falha, você desanima de Deus, Exatamente. né? E aí foi isso que aconteceu com a gente lá em 2000 e alguma coisa. E aí a gente voltou pro mundão, vamos dizer assim, né? E só que Deus sempre esteve presente, assim, nas nossas coisas, nas minhas coisas, né? E aí, quando eu comecei a entender sobre reino, de entender que a partir do momento que a gente aceita Jesus como único Senhor e Salvador, não interessa o que aconteceu, você é salvo. Mas existe uma diferença entre salvação e você ir pro reino. Então, os salvos é uma coisa e os reinantes são outra. É outra coisa. E aí, várias coisas que eu comecei a aprender e entender. E tudo isso eu aprendi com o Pablo. O que o Pablo carrega em questão de reino, de entender de forma muito profunda, e o nível de obediência que ele tem a Deus é absurdo. Então, esse nosso grupo ali onde eu estou inserida é o que mais me ensinou sobre o que de fato é Jesus, né? Sobre o que é esse estilo de vida cristão, né? Então, assim, desde 2000 né, respondendo essa pergunta, que desde 2005. Eu queria ter aquelas indas e vindas, mas hoje eu não me privo de várias coisas. Fui entendendo que, na verdade, Deus não tá nem aí pro meu comportamento, né? Deus olha pro nosso coração, Sim. né? Então, senão quem seria Davi, né? O homem segundo o coração de Deus, né? Segundo o coração de Deus. Mas Deus, ele vai te moldando conforme o teu caminhar e a tua história e os teus frutos. Então, quem é para mim que fala de Deus tem que ter fruto. Tem que ter Exatamente. resultado. É. Quando alguém diz que não, que tá com Deus e você vê a pessoa, não que eu
que eu seja a favor do voto da pobreza também, que é uma coisa muito pregada pela Igreja Católica. Mas se você vê uma pessoa que está toda hora doente, está toda hora em dificuldade e a vida dele não anda para frente, dentro não da minha religiosidade, mas dentro da minha convivência com Deus hoje, eu vejo que tem algo espiritualmente errado com ele. É Sim. lógico que há recomeços, é natural, eu até passo também por recomeço. Também passei por esse momento de divórcio e é um recomeço em todos os níveis, né? Até Uhum. espiritual. Mas eu vejo que quem tem Deus tem frutos. Tem que ter frutos. Uhum. Tem que ter frutos de amor, de compaixão com o ser humano. Fazer o que você está fazendo, está levando o que Deus te deu de mais precioso, que foi esse conhecimento, para outras pessoas que possam se libertar também, né? Uhum. E é isso, conhecerei as árvores pelos frutos, né? Então, a Avodá Grupo, voltando para aquela questão, isso é um grupo, é uma holding. Uhum. É uma holding que ela congrega várias empresas. Essa holding está no Brasil ou você já está pensando de levar essa holding lá para fora? É uma holding no Brasil? Onde é essa holding? Isso, em Itapema, Santa Uhum. Catarina, Itapema. que hoje é o metro quadrado mais valorizado do Brasil, segundo metro quadrado mais caro, né? A gente somos Balneário, Itapema, 4 cidades do estado de Santa Catarina são os metros quadrados mais caros do Brasil, né? Então, São Paulo, Rio, que era antigamente já Por nem que isso, hein? por conta de progresso, Mentalidade, né? infraestrutura. Você consegue validar muito o progresso de uma cidade e o nível de investimento que ela recebe, de acordo, inclusive, com o saneamento básico de cada cidade. Então, quanto maior é a porcentagem de saneamento básico que existe numa cidade, isso também conta muito nessa métrica de valorização e de valorização de metro quadrado. Quais são as empresas que estão nesse organograma da Avoga Group? A Avodá, ela é a nossa administradora, né, que é a holding principal, no caso que compõe todas as outras. Aí a Vitra Empreendimentos, que é o nosso principal core business, que é o nosso faturamento maior, né, que foi a empresa que eu fundei, e hoje eu tenho 2 sócios dentro dela, que eram meus colaboradores e hoje são os meus sócios, eles que tocam a empresa, eu faço parte apenas do conselho. Depois nós temos a 47 Imóveis, né, que é uma imobiliária. Hoje nós contamos lá com 20 pessoas no nosso time nessa empresa. A Union Engenharia e Arquitetura, que é uma empresa que desenvolve todos os projetos, não apenas para a Vitra, mas também para outras empresas. Aí nós temos a empresa que é de direito imobiliário, de marketing imobiliário, e aí compõe o ecossistema. O ecossistema é o quê? Quando as empresas se alimentam de uma mesma estrutura administrativa. Então, nós temos um Tem mesmo... uma central de serviço compartilhada para todos. Exato, é um mesmo RH, um mesmo jurídico, né? Então, a gente consegue ter algo muito mais robusto, mas que entende tudo dentro daquela cultura e governança que é do grupo, né? Então, esse é o nosso grupo empresarial. E o business em São Paulo, esse business de eventos, isso é um business apartado do grupo. Sim, ele é só meu. É um CNPJ diferente Sim. Uhum. para Agora meu e do Felipe, né? desde o Felipe, né? E você é uma empresária muito proeminente, né? Pelo que eu estudei na tua bio, a inteligência artificial também me ajudou a pesquisar um pouco a sua vida. Mas é um desafio muito grande para toda mulher de sucesso, que é a conciliação dessa carreira de ser mãe e, ao mesmo tempo, ser a mãe de todos também, de ser empresária, cuidar de todo mundo. E como é que você vê esse desafio? Você tem 2 meninas, né? Como Sim. eu. Como é que você vê essa harmonização de estar você tem que estar em muitos lugares. Você tem aqui Vita Empreendimentos, 4 imóveis, União Arquitetura e Engenharia, mais esse business, mais as outras coisas que você falou aqui, mais um relacionamento novo também. É muita É muita doideira, né, Léo? é muita energia e muitas horas de voo para tanto assunto, né? Exatamente. E mais as filhas aí, né? E mais as filhas, Rodrigo. Como é que você equilibra isso? Liderança de toda essa turma, maternidade, mentoria e quando você está nesse ambiente de Pablo Marçal, que é o seu mentor, você está ali também servindo também, né? Uhum. Apoiando ele, sendo ali meio que braço direito, que também eu nunca vi esse Pablo Marçal fazer elogios assim a pessoas assim como ele fez a você. Achei Uhum. ele também muito incrível, né? Que legal. Ó, nasceu a mãe, nasceu a culpa. Isso é assim,
De praxe, eu acredito que a grande maioria das mulheres mães passam por isso. A gente, como eu precisei ser a mulher que tinha que trabalhar para poder compor a renda da família, e na época também eu até abominava, achava um absurdo a mulher que ficava em casa cuidando dos filhos, porque aquela era a minha realidade. E a gente só abomina aquilo que a gente não conhece. A gente acha arrogante aquilo que tá acima de nós. Sim. Então, hoje é muito provável que eu vá ser mãe de novo. Eu vou ter que dar filhos pro Felipe, né? Mas eu penso assim, ó, as minhas meninas são uma bênção. Meu Deus, a mais velha trabalha lá também Caramba. lá na Sério? plataforma. Sim, acho que até hoje ela foi demitida. Ela me mandou uma mensagem que foi Foi? demitida. Depois tem que conversar com ela sobre isso. Eu gosto muito de deixar ela se virar com as coisas, né? Mas é muito desafiador. Principalmente quando você se divorcia e o pai tá lá longe, né? Acabou que ele tocou a vida dele de uma forma bem diferente. Então, não tem o mesmo olhar nem cuidado, seja emocional, seja financeiro. Uhum. Então, não tem muito o que ser feito. Então, eu sempre falo para elas o seguinte: eu vou dar o melhor para vocês nas condições que eu tenho. O que vocês acreditam que não foi o suficiente, vai ficar a cargo de vocês a fazer pelos filhos de vocês. Que interessante isso, hein? Porque senão você fica sempre com aquele peso, Uhum. né? Sempre com aquela culpa, sempre com aquela angústia. Eu sou uma péssima mãe. Meu Deus, eu tô indo viajar de novo e elas vão ficar. Então a gente vai a gente vai negociando as coisas em casa. E eu jogo muito limpo com elas, que são fases. Agora a fase ela é essa. Eu vou para Israel agora dia 18. Nós vamos para Israel. Daqui a um mês. Hoje é 20, né? Daqui a um mês. Até então, a ideia era levar elas também. Mas, financeiramente falando, nesse momento é inviável. Porém, eu posso levar elas para esquiar no Chile. Uhum. Então eu negocio. Tu entendeu? Não que eu tenha a obrigação de levar elas. Porque quando elas forem adultas e tiver as coisas delas, vão viajar para onde elas quiserem. Eu fui fazer minha primeira viagem com 27 anos. Elas vão para onde elas quiserem ir. Mas é uma forma que eu encontrei de equilibrar algumas coisas. E eu falo pra elas o seguinte, assim, ó. Hoje mesmo eu tava no quarto com a mais velha, né? Daí ela não sei o que ela tá. Daí eu falei, filha, você tá transbordando pouco. Ela é muito relevante no TikTok. Ela tem as coisas dela no Instagram, as pessoas gostam muito. Ela tem um devocional que é assim, ó, café com a irmã mais velha. Ah, que legal. Café com a irmã mais velha. E eu falei, filha, você não tá abrindo devocional, você não tá transbordando, você tá retendo. Transborda, cara, para as coisas acontecerem. Mãe, eu tô transbordando, mas o meu transbordo tá sendo pessoal, mais com as pessoas no tete a tete aqui e tal. É que você não sabe porque a gente não tem tido muito tempo pra conversar. Assim, pois é, mas é porque quando a gente tá aqui agora, como agora, por exemplo, eu tô aqui me maquiando no seu quarto. Por que você não sai do celular e a gente não aproveita pra conversar? Que bom. Então aí às vezes os filhos ficam esperando você ter um momento pra você. Não. Aí, momento de mesa. Eu não abro mão do momento de mesa. Hora de sentar pro almoço. No mínimo, o almoço. Tem que almoçar todo mundo junto. Cada um tem o seu lugar. Eu faço questão de servir todas elas, né? O Felipe. E ali a gente tem o nosso momento de olhar nos olhos e conversar. Coisa boa. Então, às vezes, Rodrigo, a gente acredita que é a quantidade de tempo. Só que a gente passa muito mais tempo sendo babá do que sendo mãe. Então, por que eu não posso ter uma babá e ser mãe, Pode também. né? Então, eu posso E ter ajudar na função de mãe. 1 hora de atenção plena com as minhas filhas, que aquilo ali vai ser o suficiente para elas pro dia inteiro delas. Do que passar o dia inteiro. Essa foi a forma que eu encontrei. Você entendeu? Então, tem muito que a gente vai conciliando da forma que, né, que a gente pode ir conciliando. Eu aprendi com um pastor aqui que tem um trabalho muito interessante no sertão do Piauí, que é a mesa cura. A mesa cura. Uhum. Todas as grandes diligências que Jesus fez foi na mesa. Até antes de morrer, ele fez o quê? A Santa Ceia, né? Exatamente. Então a mesa é algo que é muito importante, né? Quem não tem a mesa não tem família. Exatamente. E eu não dava tanta importância pra isso até há pouco tempo. Pois é. Uhum. Mas é a verdade. Eu, por exemplo, hoje eu não tenho a mesa, porque eu não moro com minhas filhas, vejo, é um processo de reconquista quem sai.
é um processo que você tem que correr atrás para poder trazer aquela harmonia de novo da mesa, mas a mesa é a representação da unidade da família. Quem não enxergou isso não consegue enxergar a família ainda, Pois é né? verdade. E essa sua habilidade de comunicação, que você tem uma habilidade até muito complementar a Felipe, né? Eu gostei muito também do jeito que ele conduz, tá? Mas você tem digamos que uma capilaridade mais de sincerona lá, que toca direto no coração acho que sobretudo das mulheres. Eu achei isso muito interessante. Por você ter essa capacidade de se abrir, muita gente ali eu via do meu lado gente chorando e muita gente não se levantou ali para falar, mas estava enxugando lágrima. Eu estava ali só observando. E nas suas palavras, foi um dos poucos, porque todos foram excelentes palestrantes. Mas eu vi o pessoal chorando quando você falava. Eu disse, ó, essa palavra aí da moça tá chegando ao coração, sobretudo das mulheres. Eu vi mulheres lá chorando e assim, ó, baixava, limpava assim para ninguém ver e continuava. Isso é muito precioso, isso é um dom de Deus. Então, como é que você desenvolveu essa habilidade de chegar ao coração das pessoas? Ou você não percebeu ainda que você tem isso? Tenho percebido cada vez mais, Rodrigo. Eu acredito que a comunicação e a venda mais profunda é a almática. É aquela que a gente consegue falar e que a pessoa sente lá no coração. E é algo que eu sempre converso com o Felipe, né? Quando a gente vai montar os nossos eventos e tudo mais, eu sempre falo pra ele assim, amor, conta uma história. E aí depois você fala que a história é sua. Porque quando a gente se coloca na vulnerabilidade, Se conecta na hora as pessoas. porque se você se coloca sempre acima, no sentido assim, vocês não fazem isso, 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 vocês não fazem aquilo, aquele outro. Qual que é o papel o que é um mentor? Um mentor é uma pessoa que já passou por algo que você está passando. O mentor vende. O que dizia o apóstolo Paulo? Sedes meus imitadores como eu fui ou como eu sou de Cristo. Exatamente. Isso Então, tem que ser, mas depois alguém tem exatamente. espelhamento, né? As pessoas que me pagam hoje para ter a minha mentoria é a Ana de ontem. Então, elas querem trilhar, saber, elas estão pagando um pedágio, estão pagando o meu erro para acessar mais rápido. Esse é o papel do mentor. Então, eu me colocar na vulnerabilidade. Lá em 1 Coríntios não fala assim que o apóstolo Paulo escreveu assim que quando estou fraco, É que estou forte. então é que sou forte. Mas o que tem depois? Fala. Todos se cuidem para não estar de pé, porque nós temos pés de barro. Exatamente. Então é isso, né? É no sentido de você entender que a tua fraqueza, a tua vulnerabilidade, ela tem intimidade com o teu propósito. Aonde está a sua maior dor, ali também está o seu propósito. Então eu trago a minha dor, quais foram as minhas dores, para então eu poder cada vez mais acionar o meu propósito e tocar mais vidas. Então eu acredito que é isso. E agora tem começado a acontecer umas coisas engraçadas. Eu até comentei isso com o Felipe. Porque isso você vai desenvolvendo, é frequência, né? Tu vai acessando outras frequências. Foi uma coisa que eu aprendi também nesse conceito que eu tinha desse ambiente de eventos, de coaching, de tudo, essa questão de frequência. Aí eu fui estudar um pouco mais, realmente é sensacional isso. É quântico, né? E é real. É real. Então eu tenho conseguido acessar a frequência de algumas pessoas. Então isso é uma habilidade que eu consigo sentir como é que tá a frequência do ambiente. Consigo sentir como tá aquela... Então, duas situações nessa imersão aconteceu. De eu chegar perto da mulher e saber que ela foi abusada sexualmente. E cheguei perto de uma outra e acessar uma frequência de que a mãe tentou abortar. Bom, uma vírgula, isso seria uma frequência ou isso seria o fruto do Espírito na sua vida? Porque o fruto do Espírito está lá no livro de Gálatas, capítulo 5, né? Falam os frutos, eu gosto de falar de o fruto. São coisas, é uma questão, um detalhe teológico, né? Que há o dom de discernimento de espírito. Então isso pode ser uma coisa espiritual que Deus está desenvolvendo em você. O discernimento de espírito, a profecia, o dom de revelação. Exato. São isso tudo junto?
acontece esse match perfeito aí, nesse aplicativo match perfeito. Exatamente. Que não deixa de ser uma frequência, né, Rodrigo? É, É um acesso a uma frequência, né? exatamente. Pensando quanticamente, né, física quântica, é possível que a espiritualidade seja uma frequência. Tu acessa uma frequência. E aí É. tu olha e quando eu começo a apertar em algum assunto, eu já consigo fazer uma leitura da plateia e eu vou naquela pessoa, daquele assunto que eu tô falando. Aí eu chegar perto, a pessoa, ela cai e aí, putz, acessei a dor da pessoa. Vamos buscar a cura pra isso daqui. Mais ou menos isso. É muito profundo isso aí, né? Isso é totalmente espiritual, isso aí, né? É. E que dica você daria para aquela pessoa que está começando? Essa pessoa que está offline, essa pessoa que é um empresário, é um CLT e está querendo se descobrir, não conhece a voz que vende. Que dica você daria para essa pessoa entender que existe hoje uma nova janela para ganhar dinheiro no digital? Fazer dinheiro com o digital. De começar, mesmo sem saber como. Por onde? Por onde? Começa falando daquilo que você faz. Uhum. Começa falando sobre da sua expertise, sabe? Pegar o celularzão aqui e começar. Oi, pessoal, sem vergonha, e começar. Exatamente. Do jeito que só grava e posta. E nem fica olhando. Porque o perfeccionismo, ele anda do ladinho da procrastinação. São os melhores amigos. Olha que interessante. Porque você fica esperando, tá tudo pronto, tudo lindo, maravilhoso. E só que o crescimento, a desordem, ela é natural. A desordem, ela é natural. Então, tu começa na desordem. Começa. E aí, com o tempo, você vai ajustando, você vai melhorando. Quando eu fiz o meu primeiro evento, eu não consegui fazer você viu a apresentação do Pereira Amorim? Sim. Viu? Vi. O Pereira, ele foi palestrar nesse meu primeiro evento, né? Eu não consegui chamar as pessoas para minha mentoria. Eu não consegui. O Pereira que me ensinou no meio lá do evento a como eu fazia aquilo lá. Mas eu fiz. Eu comecei, mesmo sem saber como que fazia. Deu tudo errado, um monte de coisa errada. Meu primeiro vídeo que eu gravei em 2019 foi bizarro. Esse dia até tava vendo se eu achava esse vídeo e não achei ele. Eu sentada assim, nós somos... Tananana. E aí é treino. Tudo é hora de voo. Tu começa treinando, e aí você vai. E como você decidiu fazer? E me fale também, todo mundo falou lá desse método IP, eu confesso aqui que você como leigo, eu não sei o que é o método IP. O que é o método IP? Foi esse método IP que mudou a chave da tua vida? Que é o método IP, para quem nos assiste? O método IP, ele é identidade e propósito. Uhum. Ele é um programa do Pablo. Eu falo que é o Pablo, o Pablo não precisaria mais fazer. Mas aí ele ainda faz, porque é para sempre ele lembrar quem ele é. Sempre. Vai acontecer agora a edição 156 desse método IP. Então, hoje ele acontece em vários países, né? Nas plataformas globais que nós temos. Então, o método IP são 2 dias que você fica imerso. Nesse IP que teve agora há 2 semanas, o Pablo começou às 7 horas da manhã e ele foi até às 2 horas da manhã. Caramba. Ele não foi no banheiro e ele não comeu. Ele entra num flow espiritual surreal, que ele não foi no banheiro. Inacreditável, assim, o que acontece com ele durante o Ele método entrou IP. naquele transe de Ayrton Senna, naquela volta de Mônaco, que é cérebro que Ayrton Senna. Exato. Volta perfeita que ele ficou lá. Uhum. Então, São poucas lá, pessoas o que que conseguem acontece? isso, né? Você ativa a tua identidade, de Gênesis 1:26, né? Porque o mundo tá essa loucura que tá, porque todo mundo quer ser o que quer ser, né? E aí ele começa a reconfigurar os drivers. Então, o Pablo adequou isso tudo para uma nomenclatura de computador, né? De tecnologia. Então, por exemplo, você tem uma configuração lá sobre alienação. Reconfigura. Acessa isso e tu começa a reconfigurar um por um. Então, são 2 dias muito profundo, como se você abrisse a tua cachola e reinstalasse vários drivers na tua cabeça. Mas ele não é a cura completa, né? Ele é um começo. Ele é uma ativação. A pessoa ativa aquilo ali na cabeça dela, né? Então, a pessoa que vai querer ter resultados a partir daquilo ali, ela precisa estar disposta, né?
a partir daquilo, a tomar decisões difíceis. Interessante. E como você soube que existia isso? Porque você já vivia dentro de um universo confortável dentro da tua compleição empresarial. E aí onde chegou esse tem que fazer esse método IP? Eu fui obrigada. E onde você conheceu o Pablo Marçal para dizer, eu quero fazer isso aí? Ou foi fazer despretensiosamente? Não, isso eu fui obrigada a fazer. Foi obrigada. Foi obrigada. De verdade, dos meus sócios estarem sentados, você tem que fazer. Porque Porque os sócios do imobiliário que te levam para isso. não eram meus sócios, né? Eles eram meus colaboradores. Eles trabalhavam comigo na parte de marketing. E aí eles já tinham caminhado com o Pablo lá em 2018. Logo quando o Pablo veio implantar, o Pablo não tinha estourado ainda, estava começando no digital, mas já fazia método IP, ele já tem 20 anos, né, que o Pablo tá nessa. E aí eu tava... Porque o que quebra o CNPJ não é a empresa, né? É o CPF do dono. Se o teu CPF tá quebrado, o teu CNPJ vai quebrar. Não tem como. E eu tava quebrada. Meu CPF tava quebrado. E eles falaram assim, ó, você precisa fazer o método IP, Ana. Tem que fazer. Vai ter um tal. Eu falei, não, eu não vou pagar... Na época era 12 mil reais. Eu não vou pagar 12 mil reais pra fazer isso daí. É um absurdo pagar 12 mil reais. Eu nem gosto tanto assim desse cara e não sei o quê. Você não gostava desse Pablo Marçal? Não é que eu não gostava, não. Porque Na época, como eu tinha me divorciado, Uhum. eu tava naquela recém-solteira, sabe? Uhum. Então, achava que as coisas de fora, que é o que ia me preencher com aquilo tudo. Então, eu não queria escutar aquilo, que a gente não gosta daquilo que a gente não conhece. Exato. Essa é a verdade, né? Então, eu não conhecia. E aí, eles falaram, não, você tem que ir fazer e tal. E daí eu vim fazer. Vim de Santa Catarina, vim de carro sozinha. Caramba, que guerreira, hein? E vim fazer, né? Obrigada. Fiz. E aí, ali começou o processo. Mas aí caía, voltava. Eu já vou pro meu 15º método IP, eu acho. E aí você teve o match com ele e... Não, aí levou 2 anos, né? Eu entrei na mentoria conselheiro. O Pablo tem uma única mentoria que é ele que dá essa mentoria, que é a mentoria conselheiro, que hoje ela custa 350 mil reais. Ele abre a mentoria conselheiro só no método IP. As pessoas precisam passar por lá. Para ele ter um sócio, o sócio precisa passar pelo método IP. E ele abriu pro conselheiro, eu entrei pro conselheiro. E aí, depois de 1 ano e pouco de conselheiro, que foi que eu entrei como sócia no digital, né? De 250 conselheiros que passaram, acho que só 3 viraram sócios. Porque ele testa até a última. Um funil de propósitos isso aí, né? É muito do funil coração. de propósito, de coração, espiritual, né? Porque muita gente se aproxima por ser interesseiro, né? Uhum. Só quer acessar o dinheiro e tudo mais. E o Pablo usa muito com maestria isso sobre o dinheiro. Ele é de forma intencional que ele tem esse lifestyle, né? De corrida, de carro, de helicóptero. Claro que por conforto ele merece, né? Mas as pessoas, elas se sentem atraídas porque querem a vida dele. E aí, quando chegam lá, elas entendem que o rolê não é dinheiro. Em termos de compliance, no aspecto financeiro, contábil, como é que você administra todos esses seus empreendimentos? Você tem auditoria lá para fazer um compliance de todas as suas contabilidades, né? Sim. Eu não administro mais, né? Sim. A única coisa que eu tenho como função é, na verdade, ter uma pessoa que faz isso. Você tem patches de governança lá no... Tudo muito bem estruturado, né? A parte de gestão das nossas empresas é absurdo, né? Nós temos uma empresa de Florianópolis, que é do Marcelo Germano, onde nós montamos toda a parte de cultura e governança. E aí tem o CEO, que é um dos sócios, o Wellington, ele é brabíssimo em gestão. A gente tem parte de tecnologia, de inteligência artificial. Então, a minha função é eu sentar uma vez por semana, que inclusive é amanhã de manhã, sentar para tomada de decisão. Vocês têm auditoria lá? Auditoria uma vez por ano. É feita auditoria, né? E aí, todos os meses, a pessoa que trabalha daí particular para mim, ela confere, né? Faz toda a conferência financeira das empresas, mas a minha função na empresa é como conselheira. E você veio morar em São Paulo motivada de estar mais próximo da plataforma internacional de Pablo?
Foi isso? Sim, por conta do digital. Digital. Sim, por conta do digital. E também porque para as minhas filhas aqui é melhor. Aqui, Alphaville, né? No caso, né? Alphaville é melhor porque elas gostam muito da Lagoinha. A escola que a Isabela estuda é uma escola boa, que ela se adaptou muito bem, né? Eu tenho ainda, né, vontade de passar um período morando em Orlando. Talvez seria um projeto para esse ano. O ano passado, né? Era uma das coisas que eu queria ter feito esse ano. Mas aí, quando eu fui me aconselhar, era para ficar aqui esse ano ainda, né? E o ano que vem e tudo mais. Que agora que as coisas estão começando a ganhar mais visibilidade, né? Não, sem dúvida. Ali, Orlando é um lugar maravilhoso que eu já desejei muito, mas com o divórcio, esse meu plano miou por um tempo, né? Mas eu sou muito fã dos Estados Unidos, como a coisa funciona lá, a qualidade de vida e você ser quem você quer ser e dar certo. Assim, eu quero vender bola de gude. Nos Estados Unidos, você, se for honesto, trabalhar certo, você vai dar certo, né? E Exatamente. Estados Unidos para cá são 8 horas de É voo. muito pertinho. É muito Não, perto. é muito pertinho. Dá sim para você estabelecer. E hoje, com essas estruturas que tem hoje, que você pode botar holding até lá nos Estados Unidos, em Delaware, e controlar tudo com o digital. Aqui encerrando aqui o nosso podcast, a gente tem um quadro que faz com que... Tá vendo essa lâmpada aí na sua frente? Tô. Vou comer uma uvinha nessa daqui. Pode. Isso aí é tudo para você. Você vai segurar essa lâmpada aí que está na sua frente, que é uma alegoria do Quer gravar isso, não? Aladim, né? Aquela alegoria do Aladim. E eu vou fazer diferente também aqui. Você vai fazer 3 desejos universais, tá? 3 desejos universais para os seus negócios. Eu tenho que falar? Claro. 3 desejos universais para os negócios? Que a minha empresa... Eu tenho que esfregar assim, igual a da Aladim. O que você quiser. Tem que esfregar. Aí o gênio, hein? Vai que sai o gênio. Fazer o gênio. Tá. Que a minha empresa, uma das empresas principais, que ela prospere muito, para que ela possa ser vendida rápido. A empresa ela foi feita ou para fechar ou para ser vendida. Então que ela seja vendida rápido. Terceiro, que cada vez mais pessoas possam se achegar a esse nosso grupo empresarial com propósitos semelhantes aos nossos, princípios e valores. E terceiro, que eu possa ter cada vez mais dinheiro com o fruto dessas empresas. Muito bem. Agora a gente vai fazer o seguinte. A internet, né? Ela é uma coisa absurda, né? Que reverbera as ondas da internet por onde a gente nunca nem imagina. Que o nosso canal começou com celular quebrado, pequeno, na pandemia. Hoje a gente tem audiência em 20 países. Estamos crescendo, sobretudo, na África. Pessoas de língua portuguesa escutando lá na África. Que legal. Então eu quero que você mande uma mensagem para quem está escutando agora, esses 20 países, e dizer que a Voz que Vende vai até ele um dia. Uau. Fazer esse evento em 20 países, nesse World Tour que vocês estão fazendo. Tá bom. E você mandasse esta mensagem em 2 dimensões. A primeira dimensão seria quem está vivo aqui no nosso plano espaço e tempo. E a outra é para quem vai nos assistir daqui a 100 anos. Que é uma coisa que eu estava refletindo aqui nesse podcast, assim, cara, o mundo só vai... A internet não acaba mais. Não vai ser como o grupo Kaoma, a Lambada, que acabou. E a Lambada acabou, morreu. A internet só vai acabar quando o mundo acabar. E esse podcast, por estar na internet, alguém daqui a 100 anos pode ver esse podcast. E dizer, nossa, essa Voz que Vende que eu tô fazendo hoje começou há 100 anos. Uau. Esse legado aqui é um projeto de 100 anos. Então eu quero que você fale com essa pessoa que está nos escutando agora, seja no ao vivo, seja daqui a uma semana, e com essa pessoa que vai nos ver daqui a 100 anos. Tá bom. Posso olhar para a câmera, então? Pode. Perfeito. Atenção, atenção. Você, de Londres, Paris, Angola, Dubai, Califórnia, Orlando. Qual lugar mais que nós temos? Qual o país mais, Léo? E outros países que você... Madrid, eu tenho mentorado em Madrid. E você de outros países que gostaria de ter a Voz que Vende no seu país, eu já estou anunciando de antemão que logo, logo nós estaremos aí fazendo a Voz que Vende. Você vai aprender tudo sobre como ter uma comunicação persuasiva para você vender mais. Mas tudo isso
Primeiro, você entendendo quem você é, para que você possa vender com a sua essência, com a sua alma e com o seu coração. Agora para pessoa de 100 anos? Daqui a 100 anos, essa Tá. pessoa. E para você que está me vendo aí em 2125, eu tenho um recado para você. Venda é a profissão mais antiga que existe. Então, se você sabe vender qualquer coisa, eu não sei o que você está fazendo, provavelmente você está flutuando no espaço, mas você precisa saber vender. Então, se você sabe vender desde aqui 2025 até 2125, eu não tenho dúvida nenhuma que você é uma pessoa próspera e feliz aí em 2125. Então, continue aí com a voz que vende, que começou aqui em dezembro de 2024, comigo, Ana Ferraz, e Felipe Neto e Pablo Marçal. É isso aí, pessoal. Agora a gente vai fazer aí 3 perguntas do pessoal que tá na internet, perguntou para você, né? A primeira aqui é Ana Rizzi. Perguntou assim, também é Ana, ó. Ana Rizzi. Olá, Ana Rizzi, seja bem-vinda. Ana cheia de graça. Ana cheia de graça, né? E Ana perguntou, Ana também foi parente de Jesus, né? Acho que era. Aham. E ela pergunta o seguinte: gostaria de começar no digital, sou dentista, mas a minha voz é muito feia. O que fazer? A sua voz é muito feia, começa com a voz feia. A gente consegue dar jeito no cabelo, nos dentes, na voz. Tem como você fazer modulação vocal, contratar uma fonoaudióloga. Talvez a sua voz ela seja feia para você, mas pode ser que esse tom de voz que você fala vai falar com milhares de pessoas. É muito provável que pessoas tenham falado para você que a sua voz era feia, que a sua voz não vende. Mas tem pessoas que acham a minha voz feia e tem pessoas que acham a minha voz bonita. Então essa é uma percepção que você tem sobre você mesma. A partir do momento que você passar a aceitar a sua voz, você vai começar a vender muito mais. E aí depois, se houver alguma coisa que você pode fazer, que todo mundo pode melhorar, inclusive eu também tenho coisas para melhorar na minha voz, aí você tem como buscar artifícios com fonoaudiólogo e tratamentos que você pode fazer depois disso. Mas só começa. O negócio é começar. Agora uma pergunta difícil aqui, hein? Uma pergunta da Joana Aguiar. Ana, como gostaria muito de começar no digital, mas o meu esposo não me apoia. Isso é fruto de grandes confusões em casa. O que fazer? Quero começar no digital, mas o meu esposo não me apoia. Você precisa começar a patrocinar lugares e pessoas que já desfrutam do digital. Então, talvez se você for para o confronto com ele, querendo fazer com que ele entenda o digital pela forma que você está falando, talvez ele não entenda. Agora, se ele estiver num ambiente onde todas as pessoas falam do digital, vai ficar muito mais palpável para ele sobre o digital. Muito provável ele tenha ciúme sobre a tua exposição. É um cuidado, uma autodefesa que ele está utilizando. Então, eu não recomendo que você continue tentando da forma que você está fazendo. Eu patrocinaria lugares que ele consiga ver outras pessoas, como, por exemplo, eventos do digital. Dia 14 de junho vai ter a Voz que Vende. Você pode falar para ele que você está indo para um evento de vendas, que você gostaria que ele fosse para esse evento junto com você. Inclusive, se você comprar o ingresso, eu já te autorizo a você levar ele como seu acompanhante. Levar ele junto. Lá ele vai ver sobre vários assuntos e vai entender mais sobre o digital. Então, as pessoas elas só não gostam daquilo que elas não conhecem. E, normalmente, nós que somos de casa, a gente tem mais dificuldade de convencer o outro. A última pergunta aqui, pessoal, tem outras aqui, depois eu passo para a Ana, tá? A pergunta aqui de Natal. Olha só, que incrível. Leonel Azevedo. Ele diz assim: eu gostaria de começar um programa digital aqui em Natal, mas ir para São Paulo se torna muito caro. Ainda é essas informações ainda é muito carente aqui no Nordeste, sobretudo em Natal. Como faço para ir nos eventos em São Paulo? Você entra num avião É, e vem. A decisão você já tomou. Isso é o mais importante de tudo, tá? Então, não interessa como. Você pode pegar um BlaBlaCar, porque às vezes a pessoa pode falar que não tem condição financeira. Que isso é palpável, tá? Tá tudo certo. Mas você pode pegar um BlaBlaCar, você pode pegar um ônibus, ou você pode pegar um avião.
Porque o que acontece? Você acessa uma frequência e aí você se alimenta daquilo. A partir disso, você começa a mudar a tua mentalidade. Para então você prosperar ainda mais para vir mais vezes se alimentar disso. Para que então você possa ter o teu movimento. Na verdade, você não precisa vir para ter o teu movimento, né? Basta você começar. O digital tá aí para todo mundo. Agora, para finalizar, eu queria que você desse uma dica para todo empreendedor que quer começar no digital para ter um sucesso e gastando pouco. Você começa falando da tua empresa, mas primeiro você precisa mostrar a sua cara. Você que precisa ser o seu principal garoto propaganda. Pessoas compram de pessoas, pessoas não gostam de comprar de empresas. Por que eu tô falando isso? Quando você trabalha a tua marca com a tua empresa, é totalmente diferente quando você pega lá, por exemplo, enrola o feed e vê um post de uma empresa. Você não para olhar aqui, tu não quer ver anúncio, tu quer ver uma pessoa falando. E o falar, às vezes, é falar do teu jeito, com sotaque, as pessoas elas se identificam com a singularidade de cada um. Então, gastando pouco, a gente tem uma máquina de 10 bi de dólar na mão, que é um celular. Nós não temos controle sobre essa máquina, nosso cérebro não tem controle sobre ela. Então, por que a gente não utiliza ela para o nosso bem? É você abrir a câmera e começar. O grande problema das pessoas é que elas acham que tem um momento ideal para tudo. Então é só começar. Comece. E agora a gente vai para as considerações finais, pessoal. A gente vai chamar aqui para que a Ana, nessa aula toda que ela deu aqui, daria aqui 5 horas de conversa aqui, porque ela é uma mulher que tem muito conteúdo e, sobretudo, ela tem uma aura espiritual muito forte, ela tem uma presença espiritual muito forte, isso desde que ela chegou aqui. Então, a gente vai chamar a Ana aqui para as considerações finais. Se você quiser acessar ela, aí você vai entrar em contato com a rede de mentoria dela para continuar essa conversa aí dentro das tendas que ela tem armado nos corações das pessoas no mundo inteiro. Ana, considerações finais. As minhas considerações finais é que a voz venceu. Se a minha voz, que era uma voz oculta lá no interior do Paraná, de uma menina que vendia sorvete, sofria bullying na escola, eu poderia ter escolhido ficar como uma vítima das circunstâncias, poderia ter sido vítima do divórcio, poderia ter sido vítima da falência empresarial, de várias coisas. Mas a minha voz vence, a sua voz vence, a partir do momento que você decide vencer. Isso é um acesso que é para todos. Todo mundo tem acesso, mas nem todo mundo está disposto a chegar nesse acesso. Então, independente daquilo que você quer fazer, não desista. Desista de desistir. Foi isso que o Pablo falou para mim na sexta-feira. Que ele me viu desistindo de desistir. Então, muitas vezes você tá lá querendo desistir, é porque você tá quase chegando. Então, aguenta firme. Porque se água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Imagina você, com todo esse teu conhecimento aí, o quantas pessoas que podem ser impactadas com aquilo que você carrega. Tá aí, pessoal, a gente termina mais um CEO TV Podcast aqui com a nossa Ana Ferraz aqui, uma pessoa que singularmente me impactou muito e vai impactar você. Se dê essa chance, como eu um dia tive preconceito desse movimento digital, se dê essa chance, vá ao primeiro evento na Voz que Vende. Vem aqui em São Paulo, faça esse esforço, se coloque lá humildemente, procure falar menos e escutar mais, que as pessoas que estão ali palestrando, elas têm algo para passar para você. Tente escutar. Com certeza você vai mudar a sua vida e depois procura a Ana e a equipe dela e Felipe, que com certeza essa mentoria e esse trabalho vai mudar a sua alma. Se muda a sua alma, vai mudar a sua vida. Então a gente termina esse nosso podcast mais uma vez com os 3 pilares aqui do nosso podcast, que é saúde, força e fé. Hey! É isso aí, galera. Muito bom. Parabéns. É isso aí, valeu. Fechou. Valeu. Massa demais.